Olá, oitavo ano. Vocês estão bem? Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre as unidades 1 e 2 de História da Arte. Antes de eu falar sobre a nossa amiga Frida Kahlo, né? Eu vim inspirada em Frida Kahlo. É minha musa. Tem até tatuagem da Frida Kahlo, vocês sabem disso. Então, antes de falar sobre Frida, vamos relembrar um pouquinho a unidade 1? Vamos! Vamos lá. Queridos, murais e afrescos, eu falei com uma turma de oitavo ano, agora eu vou falar com vocês. Murais e afrescos, a unidade 1, dá uma olhadinha lá. Fala sobre a questão do muralismo e dos afrescos, que era uma técnica, né, muito interessante, muito duradoura, inclusive. Bom, lá na Antiguidade Clássica, na arquitetura, na pintura, na arte grega, por exemplo, ou se nós formos falar sobre Pompeia, que vocês já devem ter ouvido falar, que foi aquela cidade que ficou soterrada séculos e séculos depois da explosão do vulcão, do Monte Vesúvio. Então, a arte dos afrescos, ela é reconhecidamente antiga. Artistas que faziam grandes murais, grandes obras de arte em grandes paredes, para que fossem vistas, compartilhavam da mesma ideia. Arte que pudesse ser vista por um maior número de pessoas, ela poderia atingir e sensibilizar um número maior de pessoas. Exemplo disso, nós temos as obras de Michelangelo na Capela Sistina. Tudo isso que eu estou falando para vocês, você pode olhar que tem uns links muito legais para vocês assistirem. E eu preciso que vocês assistam. Onde é que eu quero chegar? Quando a gente fala sobre murais, lá no capítulo 1, você sabe que tem uma obra do Leonardo da Vinci. Dá uma olhada lá. Deixa eu ver que página é. É a Santa Ceia. Você já observou essa fichinha aqui? Você já parou para prestar atenção que todas essas fichas do nosso livro de História da Arte sempre diz qual o nome da pintura, quem pintou, qual é o tamanho, quais são as dimensões dessa pintura e qual foi a técnica utilizada? E muitas vezes diz pra gente também onde está, em que museu está isso? Pois é, se você passou batido por isso aí, agora acabou. Você tem que ver quem fez isso aqui, Leonardo da Vinci, qual o nome da obra, a Santa Ceia, a Última Ceia e qual foi a técnica, óleo e têmpera sobre parede. Agora você observou as dimensões? 4,60 por 8,80. É parede pra caramba. E aí, isso configura o quê? Lógico, Patrícia. Agora a gente sabe que é um mural. Bom, os murais muitas vezes são feitos com a técnica do afresco. Afresco é uma técnica. Como assim? O cara não é bobo. Ele tinha que pintar um mural imenso. Exemplo do Michelangelo. O que eles faziam? Era imprescindível que a parede ainda estivesse molhada, úmida, no reboco que a gente diz. Nos dias de hoje, seria o construtor ia lá, foi lá na parede, foi lá no muro, aí jogou o cimento e aí veio alguém, um artista, com o molde, né, já previamente desenhado, colocava naquela parede, passava algo que pudesse marcar e depois retirava. A partir daí ele começava a fazer a sua obra. Com a parede ainda úmida, a aderência da tinta era muito maior. Por que lá no iniciozinho eu comecei a falar sobre Pompeia? Simplesmente porque em Pompeia, essa cidade ficou soterrada por séculos, muitas obras dessas, elas foram descobertas. À medida que os arqueólogos iam escavando, os caras deviam ficar enlouquecidos, porque ficou tudo intacto, inclusive as cores. Elas ficaram debaixo, soterradas pela lava, então as cores ficaram intactas por séculos. Olha que loucura que deve ter sido quando eles descobriram essa cidade. Escava aqui, escava ali, era aí que eu tô vendo uma pontinha de um telhado, mas aqui embaixo dos meus pés, como assim? E escava, encontraram a cidade toda intacta. Se você nunca ouviu, vá lá no YouTube. Não, eu vou te dar o link, pode deixar. Bom, falamos sobre Leonardo da Vinci, mas também tem o Michelangelo. O Michelangelo passou anos fazendo a Capela Sistina. Agora, dá uma pausa, pá, congelou. Vamos lá na Antiguidade Clássica, na arte grega, cuja a técnica e
deixa eu ver, o conceito de belo, de beleza, partiu daquele povo, muitos anos antes de Cristo. Para eles, a photoshopada era muito necessária. Então, todas as estátuas, todas as obras arquitetônicas, todas as manifestações de escultura, eles tinham uma preocupação muito grande com a perfeição, com a beleza. A arte grega foi uma arte para ser vista e contemplada, admirada. Os caras gostavam de elogio e mereciam. Agora, parou, congelou, Antiguidade Clássica, volta para cá. Estamos agora no século XVI, estamos falando sobre Leonardo da Vinci, sobre Michelangelo, e eles utilizavam essa inspiração na Antiguidade Clássica para fazer suas obras de arte agora. Então nós estamos falando sobre o quê? Murais e afrescos. Murais, grandes obras nas paredes, e afrescos é o quê? É quando o cara faz aquela grande obra através dessa técnica, que a parede precisa estar úmida ainda. Ponto. Fechou. Vamos falar sobre o que agora? A unidade 2 fala sobre revolução, sobre arte e sobre murais e sobre afrescos. O capítulo 1 foi uma preparação para o que a gente vai falar no capítulo 2. A segunda unidade, a gente tem artistas unicamente mexicanos, né, que é o Diego Rivera, é o Siqueiros, é o Orozco e a nossa amiga Frida, a única mulher do grupo, ousada, irreverente, arrojada, destemida, criativa e sofrida. Não é uma brincadeira. Ela realmente tinha um histórico de sofrimento físico, mas ela, como se diz, ela jogava isso para fora através das pinturas. Frida, isso está na sua apostila. Frida sofreu um acidente aos 18 anos de idade, em que ela teve sequelas até morrer. Mas ela não transformou isso um muro das lamentações. Pelo contrário, ela transformou isso, essa originalidade dela, essa história única de vida, numa pintura super expressiva. Quem era Frida Kahlo enquanto pintora? Era uma mulher que utilizava a cor a seu favor. Então você tem os autorretratos. Olha os nossos amigos aqui. A Frida hoje, ela é uma tradução de reverência, de arte. É difícil uma mulher não admirar a Frida Kahlo. Mas a Frida, ela é muito mais do que um símbolo pop. Ela é pura arte. Ela transformou o evento da vida dela, que foi um acidente, que deixou ela com sequelas horrorosas, dores horrorosas, precisou ficar na cama meses a fio. Em vez de ficar chorando e querendo morrer, ela transformou isso em arte. Então a Frida, ela tem como uma característica muito intensa, são seus autorretratos. Um autorretrato é você se ver. E você observa que ela se via de inúmeras formas. A maneira como a Frida se vê, ela tem várias frases icônicas. Uma das frases ela diz: eu sou a pessoa com quem eu mais convivo. Eu vou me pintar, traduzindo, parafraseando. Então a Frida, outras, ora, ela tem Autorretrato, O Tempo Voa, que é essa obra aqui lindíssima. Ela tem um histórico de vida, ela fez arte, o pai dela era fotógrafo. Normalmente as pessoas que têm uma inclinação para arte, normalmente, nem sempre, ela tem alguma influência na família. E ela teve uma influência muito forte do pai. Lá na frente ela encontrou o Diego Rivera. Então, os dois se encontraram e eles eram geniosos e geniais. Eles se amavam e se odiavam na mesma proporção. Mas um influenciou a arte do outro. Ele, sobretudo, influenciou a arte dela. Mas ela foi única. Frida é um caso da história da arte que só tem ela. É uma pintora expressionista, mas só tem ela, né? Bom, tem essa foto aqui, na década de 40, que é uma das fotos mais famosas e icônicas dela. Estou na página 31, viu, pessoal? E tem uns exercícios aqui, legais, que eu tenho certeza que a tia Juscelia vai pedir que vocês façam. Mas a minha indicação é que vocês façam, tá? Então temos outros autorretratos aqui. Cada autorretrato tem um nome. O que eu disse para vocês no início da aula? Toda obra da nossa apostila tem. Todas as obras têm o nome da obra, quem pintou, quem esculpiu, quando foi feita, as suas dimensões e onde está hoje. Entendeu? Então você tem aqui Frida Kahlo, Autorretrato com Macaco Pequeno, 1945, Olhos sobre Madeira, 57 por 42. São pinturas pequenas.
Autorretrato com Macaco, 1940, Olhos sobre Madeira, 52,5, 43,5. São obras, não chegam a ter 1 metro de compra, até bem menos, né? Bom, o que a gente... Tem um aqui, ó. Autorretrato com Teruana ou Diego no meu pensamento. Se você observar bem, eu tô na página 38. Na testa dela, ela desenhou um retrato do Diego Rivera. Tamanha paixão que eles tinham um pelo outro. Eu acredito que mais ela do que ele. Pode ser, pessoal? Então, nós falamos sobre murais, a técnica do afresco, que era aplicada nos murais. Falamos especialmente sobre os nossos artistas mexicanos, que são 4, mas sobretudo sobre a Frida Kahlo. Tá bem? Não esqueçam que eu amo vocês são muito lindos e gostosos e nós vamos nos ver em breve. Mais cedo do que vocês imaginam. Um beijão. Olha os links que eu deixei pra vocês, tá bom? Beijo!